Eu quero falar sobre ansiedade, que eu acho que deixa bem empedrada as coisas, não é verdade, irmãos? Eu vi esses dias uma pregação do pastor Luiz, que ele ouviu uma pesquisa lá dos Estados Unidos, o que as pessoas mais cometem de pecados. Então, você pensa, não, é adultério, é imoralidade. E saiu na pesquisa que o maior pecado que as pessoas cometem é o pecado da ansiedade. Porque elas acreditam que a ansiedade não é pecado. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui, que você vai perceber que a ansiedade é pecado. Você pode estar em pecado aqui hoje. Não, pastor, eu sou santo, você está ansioso. O que Jesus disse? Não andeis ansiosos quanto à sua vida. Então você nunca deveria se preocupar com a sua vida. O que é isso, pastor? Vamos comigo até o final para você poder entender. Deus pode cuidar muito melhor da sua vida do que você mesmo. Olha o que diz aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestiário. Olhai as aves dos céus, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam seus celeiros, o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que estas? Qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porquanto andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos. Diga para o seu irmão, Deus cuida de você. E quando nós falamos de ansiedade, diga para o irmão, você está ansioso aí? Ansiedade faz um mal danado. E a ansiedade, ela tem 3 elementos. A insegurança, o desamparo e o isolamento. Sabe, todas as vezes que você sentir ansioso, tem 3 coisas envolvidas. Ou somente uma delas, mas você pode ter certeza que sem uma vida diante de Deus, você não consegue vencer a ansiedade. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 13, diz assim: a todos vós, graça e paz da parte de Deus. Todas as vezes nas epístolas de Paulo, ele saudava os irmãos. A graça e a paz. Sabe o que significa? Se você não tem paz, você não tem a graça de Deus. Por que tem irmãos que prosperam e crescem e outros não? Porque eles perderam a paz. Como que alguém perde a paz? Quando você está ansioso, você perde a paz. E quando você perde a paz, você perde o favor de Deus. Eu vou dizer, um toque do favor de Deus vale mais do que a sua vida inteira trabalhando. Por quê? O favor, ele se multiplica na sua vida. Quanto mais paz você tem dentro de você, mais favor de Deus você carrega. O que Jesus disse? Para de se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai fazer. Por quê? Ele cuida de você. Deus cuida de você. Mas a ansiedade tira o descanso. A ansiedade, por que a ansiedade tira o descanso? A ansiedade é pecado. Não ande ansioso. Quantas pessoas estão ansiosas, assim, começa a morder a unha, comer chocolate, aquela coisa toda, por quê? Vai para as drogas, vai para a bebida, porque é um anestésico. Porque é um conflito interno muito grande. Insegurança, desamparo e isolamento. Sabe, a insegurança é um sentimento de algo ruim que pode acontecer. Você está inseguro. É um sentimento, acho que essa célula vai fechar, meu casamento está ruim, eu acho que meu filho não vai dar certo na vida. Aquele sentimento assim de muita insegurança, vai ter corte na empresa, e aí você fica assim, envolvido nesse sentimento. O desamparo é aquela sensação que você não pode fazer nada. Eu estou desamparado, fragilizado, não tem nada que eu possa fazer para resolver esse problema. Isso produz ansiedade. E o outro elemento é isolamento. Ninguém pode te ajudar. Aquele sentimento assim que você está isolado. Ninguém pode te ajudar. Irmãos, olha esse Covid, isolaram completamente. As pessoas ficaram isoladas.
A ansiedade começou a disparar profundamente. Por quê? Sentimento de insegurança, de incapacidade, de que ninguém pode me ajudar. Isso produz ansiedade. Deus chamou você para ter uma vida feliz. Você nasceu para ser feliz. Aleluia! E a única forma de você vencer a ansiedade é você entender que Deus está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que a Bíblia diz? Ainda que você dê uma resposta errada. Porque a Bíblia fala que o propósito de Deus é que você desfrute de pastos verdejantes. Mas a Bíblia fala, ainda se você, quer dizer, se você tirar Deus de cena e tomar uma decisão errada na sua vida, mesmo assim, Ele está com você. O pastor Gilberto compartilhou ontem aqui, estava falando quantos dias que Jó passou de tribulação, que ele falou ontem. 6 meses Jó passou de tribulação e viveu 140 anos. O que é 140 anos para 6 meses? Não é nada. Não é nada. Mas eu vou dizer, tribulação são passageiras. Mas quando as pessoas se desesperam, perdem o favor de Deus e não conseguem canalizarem as suas vidas. Irmãos, eu já passei dificuldades enormes na minha vida, enormes, enormes. Mas eram pequenas, perto da abundância que Deus tinha para minha vida. Momentos difíceis passam. E eu vou dizer, o diabo acha que muitas pessoas vivem a vida inteira de muitas lutas. Por quê? Você é pego na ansiedade. Eu vou te mostrar, Deus não pode se mover na sua vida se tem ansiedade. Porque ansiedade é pecado e você permanece no pecado. Olha que interessante, uma pessoa que comete adultério, que faz besteira, que rouba, ela está pecando. Mas é um pecado que de alguma forma traz um prazer para ela. Agora a ansiedade é um pecado que não traz prazer, só prejudica. E como que as pessoas, todos os seus dias, alimentam um pecado que não dá prazer? A ansiedade é o único pecado que não dá prazer, somente prejudica. E uma série de doenças, pressão. Seu coração começa a palpitar, você começa a dar uma tremedeira na sua mão, porque você começa a ficar num estado complicado interiormente. Você nasceu para viver dias felizes. E para você vencer a ansiedade, você precisa ter a clareza da graça de Deus, que Ele me ama, que Ele está comigo, ainda que todos me abandonem, o Senhor está comigo. Oh Deus, eu conheço tantas irmãs que não se casam por conta da ansiedade. Não conseguem vencer a ansiedade, o medo do futuro, a preocupação, a solidão. Quantos irmãos não multiplicam célula porque não tem favor de Deus? Discipulador que não avança porque não tem favor de Deus? Vida financeira que não vai para frente porque não tem favor de Deus? Porque tem ansiedade. Deus não habita onde tem ansiedade. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Agora vamos pensar, se existem áreas da sua vida que não tem o que você possa fazer, entrega para Deus, para de você querer ter o controle. Se tem áreas da sua vida que você se sente inseguro, incapacitado, entrega. Pastor, meu filho ficou doido, você pode mudar a vida dele? Então entrega para Deus. Porque você não vai viver enquanto o problema não resolver. Todos nós temos problemas na vida. E qual que é a grande questão? O diabo pega o problema, produz uma ansiedade, insegurança, isolamento, aquele sentimento esquisito, e você fica assim, eu não vou ser feliz enquanto não resolver o problema. Então você precisa aprender a entregar o problema para Deus e descansar. Ah, pastor, eu acho que isso é irresponsabilidade. Não, isso é confiança no Pai. Dê nome. Então quando você... Se tem áreas que não tem o que você fazer, entrega, confia. Não, quantas pessoas no fundo do poço. Eu fui líder de célula na Brasilândia. Entrei na casa de muitas pessoas naquele lugar. Quantas pessoas angustiadas, atormentadas no fundo do poço. Ai, porque meu filho está nas drogas. E eu vou dizer uma coisa, você pode tirar o seu filho das drogas? Não pode. Vai orar por ele, vai amar ele, mas vai ter descanso na alma. Senão você não vai viver. Ah, eu tenho um filho meu que não rompeu na vida. O que você pode fazer por ele? Vai orar, mas vai descansar, vai ser feliz. Ah, eu estou com uma causa na justiça do meu trabalho. Está para sair, mas não sai. Então você vai ser
só feliz quando sai o dinheiro, e se não sai o dinheiro? Vai ser ansioso até sair o dinheiro? Quantas pessoas não vivem porque são dominadas pela ansiedade? Romanos 8:28 diz tudo, diga tudo. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Mas pastor, como eu sei se eu amo a Deus ou não? 1 João capítulo 4, versículo 19 diz: porque Ele me amou primeiro, eu o amarei. Então, sabe o que coopera na sua vida? Quando você está na posição de descanso, porque Ele me amou primeiro, eu o amarei. Eu só tenho condições de amar a Deus porque Ele me amou. Eu só consigo perdoar porque Ele me perdoou. Eu só consigo crescer porque Ele cresceu em mim. Conta a história de um rei que tinha o seu sucessor, aquela pessoa que servia, que protegia ele. E um dia eles foram para a selva caçar. E ali um animal selvagem atacou o rei. E aquele homem lá, o servo dele, tentando lutar, tudo. Mas aquele animal selvagem comeu um dos dedos do rei. E aquele servo, ele era crente, cheio de Deus. Ele falava para o rei: Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Sempre tinha uma palavra de Deus, tudo coopera. E o rei disse: hoje eu vou te prender. Eu estou com raiva de você. Porque se você diz que Deus é bom, Deus cuida, Deus protege, por que hoje eu estou sem um dedo? Vai para a cadeia. Aí, no outro dia, o rei, andando pela selva, pegaram aquele rei, alguns animais, levaram para a mata e iam comê-lo vivo. E quando acenderam o fogo para queimá-lo, perceberam que ele não tinha um dedo. Mandaram devolver, que não dá para fazer sacrifício com defeito. Ele ficou impactado, mandou soltar o seu servo e disse: agora eu acredito no seu Deus. Mas uma coisa, eu estou encabulado. Se Deus te ama tanto, por que Ele permitiu que eu te prendesse? Ele disse que se você não me prendesse, eu estivesse com você, eu seria o morto da história. Sabe o que isso significa, meu querido? Existem coisas que nós não conseguimos entender, mas em algum momento da vida vai fazer sentido. A Bíblia diz que existem coisas que não cabe o homem saber, mas vai ter um momento que você vai entender. Tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Hoje a minha esposa, ela carrega uma unção de gerar filhos. E quando nós passamos pelas experiências dos abortos, nós não conseguimos entender. Mas hoje quantas mulheres se achegam perto dela e recebem da unção para gerar filhos que não conseguem? Hoje faz sentido. Para mim faz sentido eu estar aqui na Lapa. Eu me converti praticamente aqui na Lapa. Aqui eu virei líder de célula, aqui eu virei discipulador, aqui eu passei as minhas maiores lutas, aqui eu casei. A minha vida foi completamente envolvida aqui. E um dia eu fui embora e eu não conseguia entender o porquê eu tinha ido embora. Mas depois de muitos anos eu voltei e faz sentido. A experiência que eu tive fora da Lapa de crescer, de abrir igreja, de fazer a coisa acontecer, de empreendedorismo, formação de equipe, mover de Deus, guerra espiritual, realidade, faz sentido o porquê que eu estou aqui. E o pastor falou: cara, eu te coloquei aqui porque você sabe por que eu te coloquei aqui. Você tem os meus princípios, o meu legado. Você entendeu como funciona uma igreja. Por isso que você é a pessoa que precisa estar ali. Então hoje faz sentido. Mas durante 8 anos para mim não fazia sentido. Sair da segurança aqui, do conforto, e ir para o novo, e o pessoal fazendo macumba para fechar a igreja da cachoeirinha lá, e burugudum, 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 e eu ia assustado, não fazia sentido. Mas hoje faz sentido. Muitas coisas, quando você entende que você é amado e você entra no descanso, começa a fazer sentido. O propósito de Deus ele tem sentido, ele tem clareza. Você precisa entender que tudo tem sentido, tudo tem sentido. Você começa a perceber o porquê que eu estou nessa célula, porquê que eu tenho esse discipulador, o porquê que eu estou casado com essa pessoa, o porquê que eu tive... Tudo começa a fazer sentido na sua vida. E você começa a entender que Deus te ama. E quando você começa a perceber, a ansiedade começa a ser removida da sua vida, porque você entende o tanto que você é amado. A vida cristã, ela não é feita por sentimento. Não estou sentindo. Você não precisa sentir, você tem que crer. A vida cristã se vive pela fé, não por sentimento. Vai ter dia que você vai estar sentindo a unção. Vai ter dia que você vai sentir nada. Nada. Mas Deus está com você.
vai ter momentos que você vai estar ganhando muito dinheiro. Eu estou sentindo que Deus está comigo. Aí, agora estou sentindo que o diabo está comigo. Não é. Você precisa aprender a viver por fé no Filho de Deus. Ele te ama. Diga para o seu irmão, Ele te ama. Então a graça é fundamental para você vencer esses 3 elementos. Porque você vai ter problemas com dívidas, querido. Casamento, com filho, na cela. Não tem como você não ter problema. Não tem aquela vida perfeitinha. O último apaga a luz, não tem isso. Não tem isso por quê? Porque Deus está trabalhando para remover a ansiedade. Para você, sabe quando que você consegue descansar em Deus? Quando você vence por dentro a ansiedade. É meu, somente meu todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em Ti. O seu trabalho é descansar. Descansar em Deus. Eu vou trabalhar no descanso. Eu vou confiar no Deus que eu sirvo. Aprenda a confiar. Sabe o dia que a ansiedade foi embora? É quando aquilo não mexe mais com você. Vamos ler alguns versículos. Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus é o seu Pai, mas não te mima. Deus é o seu Pai, mas não te mima. Ele precisa, como Tiago fala, construir dentro de você constância. Ele precisa construir em você solidez. Por isso que existem problemas e tribulações. Para construir você por dentro. Mas a Bíblia fala, então, se achegue ao trono da graça, não do juízo. Quantos crentes legalistas, cheios de justiça própria. Deus vai me matar, Deus te perdoou. Deus resolveu o seu problema na cruz de Cristo. Você tem que entender que você é amado por Deus. Sabe o que faz você vencer o pecado? É quando você entende o tanto que você é amado. A mulher comete um adultério, as pessoas querem apedrejar, matar, e Jesus diz: vá e não peques mais. Você está esperando você tomar uma surra, e Deus fala: vai e não peques mais. Isso mexe com você por dentro. A maior surra que você pode dar em alguém é o amor de Deus. Ele te ama. Ele te ama. E quando você entende que Ele te ama, é tão poderoso. Mas pastor, por que algumas coisas não? A Bíblia diz que você não tem as coisas porque você não sabe pedir. Você tem que saber pedir as coisas para o seu pai. Você tem um pai, aprenda a pedir. Olha o que diz em Tiago capítulo 4. Vocês cobiçam coisas. Por que produz ansiedade? Eu quero ter uma cela grande, quero ter uma rede grande, eu quero ter uma casa própria, quero casar. Legal, Deus vai mover, mas você tem que saber o meio em qual Deus trabalha. Vamos ler aqui, olha o que diz aqui. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então, olha o que a Bíblia diz. Não é pecado você querer ter as coisas, mas o motivo em qual você quer ter. Primeiro motivo errado, a cobiça, a inveja e o esforço. Se você quer algo por cobiça, por inveja ou por esforço, você está querendo por motivo errado. Eu queria tanto que o meu esposo se convertesse, porque eu fico mal quando fala, junta com o seu marido, ele não está aqui. Eu queria tanto casar, porque eu estou na idade do cabo da esperança, me sinto mal quando estou com a família. Então você está cobiçando, invejando, motivo errado. Conserte o motivo por dentro e receba favor. Quando começo a discipular alguém, as pessoas sabem, eu começo a trabalhar o princípio. Remover os motivos errados. Eu quero ter um grande ministério, eu quero casar, quero prosperar. Todo mundo quer essas coisas. E eu, como pastor, começo a aperfeiçoar o que é o princípio. Remover princípio errado. Princípio de ganância. Princípio de querer ter uma vida que não precisa. Princípio de você ir além do que Deus tem para você. Princípio das emoções. Quando você começa a trabalhar os princípios, você começa a receber o que você pede. Porque tem empresário que não prospera. Ele quer algo no tempo errado. Deus não vai dar.
Dizem que uma empresa, para você começar a desfrutar, leva 7 anos. Mas quando os empresários comem da empresa antes dos 7 anos, vai fechar a sua empresa. E aí a culpa não é Deus, é porque você pediu por cobiça, por inveja, por força. Deus quer te prosperar. Isso se chama ansiedade, cobiça, inveja e força humana. Ansiedade. Eu não consigo esperar Deus trabalhar em meu favor, então eu vou fazer alguma coisa ali. Aí você acabou de virar líder de célula. Vai ter lutas, mas você fica ali porque o irmão está multiplicando e você não multiplicou. E inveja é você querer ter o do outro. Querer ter o casamento igual daquele irmão. Querer ter um filho igual daquele irmão. Querer ter uma casa igual daquele irmão. E fica assim. Não existe inveja santa. A vida inteira você vai ficar desejando que o outro tem. Isso não funciona. Queria ter o ministério inteiro daquele pastor. Queria ter a casa daquele pastor. Queria ter uma mulher daquele jeito. Você não vai ter. A Bíblia diz que você não vai ter. Porque você pede errado. Outro motivo aqui. Você está fazendo guerra para conseguir as coisas. Que guerra? Eu quebro o princípio, eu atropelo todo mundo, eu falo mal das pessoas, eu falo do meu patrão, e aquela coisa. Você quer fazer guerra para ter as coisas? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Elas me seguem, a bondade tem que seguir você. Quando você pede, porque a Bíblia fala, você se achega ao trono da graça e no tempo oportuno você recebe. Quer dizer o quê? Quando eu sei pedir, eu vou ter que, a minha ansiedade vai ter que ser trabalhada. E quando a ansiedade for removida, o tempo oportuno chega. E sabe que na minha vida, tudo que tem ansiedade, Deus não me dá. E é uma luta, é uma guerra interior muito grande. Porque se Deus me der, sem a ansiedade ser removida, vai fazer mal para mim. E as coisas que eu tive na minha vida sem vencer a ansiedade me destruíram. Eu tive prejuízo, porque você não pode ter nada que é fruto de uma ansiedade, porque vai fazer mal, vai fazer é sua força do braço. E é tão interessante que a Bíblia fala lá em Hebreus que o nosso único trabalho é se esforçar para entrar no descanso. Quando você entra no descanso de Deus, Deus começa a trabalhar em seu favor. Diga para o seu irmão, é tempo de descansar em Deus. Eu vim morar aqui na Lapa. Sempre quando eu fui enviado para algum lugar, fui morar perto do prédio da igreja. Porque eu creio que espiritualmente estou colocando as plantas dos meus pés, eu estou aqui plantado na minha vida. E eu comecei a procurar algum lugar para morar aqui. Eu achei um lugar aqui no Central Park para morar, tá, um apartamento bonito, aquela coisa toda. Sonhei, alegria, entreguei os documentos, sabe aquela ansiedade? Chega logo o Play Center, sabe? Tal, e a pessoa vendeu. Levei meus filhos para ver, nossa! Então, não deu certo. A ansiedade. Nossa, começou a fazer mal. E eu comecei a me esforçar muito para entrar no descanso de Deus. E quando eu entrei no descanso de Deus, Deus abriu uma porta absurdamente melhor. Já viu alguém te alugar um imóvel com desconto de R$ 1.400? Deixar a televisão, lava e seca, geladeira, sofá, rack, home theater, móvel de saco. O que é isso? E eu não fiz nada. Eu só me acheguei no trono da graça. Senhor, eu estou ansioso. Puxa, eu coloquei expectativa. Mas o Senhor sabe. O Senhor continua sendo bom. Ele continua sendo bom, bom, bom. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Diga ao seu irmão, tem paz aí dentro? Porque se tiver paz, tem muita graça e favor. Eu não tenho o favor de Deus na minha vida, porque tem ansiedade aí dentro. E aí não tem favor. Pastor, por que um novo convertido às vezes é mais abençoado do que eu? Não é que ele é mais abençoado. Ele tem paz dentro dele. Ele venceu a ansiedade. Aleluia. Olha o que diz em Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos. Diga ao seu irmão, cuidado, vigia, vigia.
para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste de Deus. Nossa! No grego, essa palavra perverso é ansiedade e preocupação. Quer dizer, quando você está preocupado, ansioso, você separa a comunhão. Você separa o favor. Diga para o seu irmão, tem favor? Tem favor aí? Então Deus chama o perverso de ansioso e preocupado. Olha que forte. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso ou incrédulo que afaste você de Deus. Não que Deus vai afastar de você, é que você vai afastar de Deus por conta da ansiedade. É como você se colocasse na posição de Deus sobre a sua vida. Quando você entrega os seus caminhos para Deus, você põe Deus na posição de Deus e você na posição de filho. Quando você não vence a ansiedade, você tira Deus da posição de Deus e coloca você na posição de Deus. Eu resolvo, eu faço, eu converso, eu arrumo briga, eu consigo, eu vou, eu... Resolve então. Você sempre vai me encontrar em paz. Eu digo para os irmãos, eu nunca falo as minhas necessidades. Luta. Como é que está, pastor? Dificuldade, luta, 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 luta. Não estou na luta. Eu estou no descanso de Deus. E porque eu estou no descanso de Deus, Deus abre portas, portas, portas. Diga ao seu irmão, como é que está a sua vida? Está na luta ou no descanso de Deus? Eu lembro quando eu era adolescente, eu fui numa igreja e o pastor disse assim, seja um motivo de muita alegria estar com vocês essa manhã. Não foi fácil todos esses anos de ministério. Só Deus sabe o quanto que eu sofro por essa igreja. Eu não sofro pela igreja, não. Eu só me aproprio da graça de Deus sobre a minha vida. E eu digo, nós somos uma igreja abençoada, favorecida, agraciada por Deus, cheia de graça, de unção, de fruto, de generosidade. Então não tem luta. Diga para o seu irmão, vença na cruz. Receba, se aproprie do sacrifício perfeito na cruz. Não leve o peso que Jesus já levou, que você vai ter que aprender a lidar com as suas ansiedades. Começa a palpitar, tomando remédio para ansiedade. O que isso produz, pastor? Eu estava assim, agora estou assim. Mas quando acabar o remédio, volta assim. Olha que interessante. Adão ele trabalhava sem esforço. Você precisa entender o propósito original de Deus. Adão, ele trabalhava sem se esforçar. Ele trabalhava no descanso. Mas quando o pecado entra na humanidade, do suor, ele vai ter que comer agora. Luta! Mas aí Jesus vem para trazer de volta o propósito original. Para você continuar trabalhando no descanso. Eu trabalho muito. O pessoal brinca, fala que eu tenho rodinha no pé. E não canso. Mas por quê? Eu trabalho no descanso. E quando você trabalha no descanso, você frutifica muito. Aí você quer trabalhar mais. Olha o que diz aqui Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu que Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Pastor, Deus está trabalhando ao meu favor. Você está esperando nele? Ou está se sentindo inseguro, ansioso, preocupado, medo do futuro? Pastor, estou com medo de ficar... todos os dias eu tenho uma guerra. A guerra é só para entrar no descanso. Entrou no descanso, eu desfruto. Às vezes tem alguns pensamentos, você vai ficar viúvo, seus filhos vão morrer, vai acabar com o seu ministério, vai dar tudo errado, vai bater o carro, vão te assaltar, vão te matar, vai perder tudo, vai ter... Cada dia é um negócio diferente que acontece. Por quê? A mente é o lugar que o diabo ataca. Então ele ataca aqui e você se achega no trono da graça. Eu sou amado, sou perdoado,
Sou filho predileto, Deus tem pensamentos maravilhosos, Deus me deu a minha esposa, vamos servir ao Senhor junto, eu sou amado, eu sou perdoado, aquilo saiu. Aleluia. Bora começar o dia. Aleluia. Agora já pensou começar o dia sem vencer isso aqui? Luta, aquilo no fundo. Não dá para viver, não dá. Tá cheio de gente com doença no corpo, na alma, na mente, no coração, porque não vence. Deus trabalha para aquele que nele espera. Sua célula está muito complicada, mas Deus está trabalhando porque você está esperando. As finanças estão complicadas, mas Deus está trabalhando porque você está esperando. Agora eu te pergunto, você está esperando? Ou a ansiedade não deixa? Eu conheço, irmãos, acho que mais de 100 pessoas que não conseguiram esperar a pessoa certa para casar. Foi para o mundo e casou com qualquer pessoa. Aí Deus fala, você quer ir? Então vai. É com você agora. Você quer resolver o seu problema? Então vai e resolve. Quer pegar um empréstimo? Vai lá e pega e resolve então. Não consegue esperar? Vai lá. Eu aprendi uma coisa. Se não tenho o que fazer, eu não faço nada. Se não tenho o que fazer, eu não faço nada. Eu só espero Deus fazer. Aí quando Deus faz, eu vou. Diga para o seu irmão, você faz alguma coisa quando não tem o que fazer? Eu não sei o que eu faço com esse menino. Eu não sei o que eu faço com esse homem. Eu não sei o que eu faço com essa célula. Eu não sei o que eu faço com essa igreja. Eu não sei o que eu faço com o meu patrão, com o meu... Não sei. Aí você quer sair fazendo. Aí Deus fala, então tá bom, então você trabalha. Vai lá, você acha que você é melhor que eu? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Que poderoso Deus me chamar para um trabalho para descansar, aleluia. Filipenses diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Lembra que eu disse no começo? Inveja, guerra e cobiça. Por isso vocês pedem e não recebem. E aqui está dizendo que você deve apresentar diante de Deus seus pedidos. Oh Deus, eu quero casar com o homem de Deus. Oh Deus, eu quero prosperar. Eu quero ver a minha célula avançar. Mas quando você entrega, aí você deixa ele trabalhar. É um desafio. Essa é a diferença de um vencedor para um perdedor. Ele não consegue esperar. Então ele vai tomar as medidas dele. Deixa Deus agir. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, quando você se apresenta diante de Deus, pedindo da maneira certa, a Bíblia diz que Ele vai guardar o seu coração e a sua mente. Então, você se achega no trono da graça. No tempo oportuno, você vai ser respondido. E você se apresenta no trono da graça, pedindo, semeando, com o coração correto, sem ansiedade. É você entregar completamente a sua vida para o Senhor. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu me senti tão cuidado por Deus essa semana. Oh, como fazia tempo. Ele cuida. Ele tem cuidado de você. Tudo tem feito sentido. Ele está cuidando. Diga para o Senhor, Ele está cuidando. Olha o que diz aqui. Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bradando como leão, buscando uma presa para tragar. Presta atenção. O diabo não sai atacando as pessoas. Ele sai procurando uma presa para atacar. Quem que é a presa que o diabo ataca? É o que diz no começo do versículo, lançando sobre ele a vossa ansiedade. Se você não lançar a sua ansiedade, você é uma isca fácil do diabo. Então, para você vencer o diabo, é coração, pastor, aleluia, não é isso não. Você pode repreender o diabo
Em 5 minutos. Sai em nome de Jesus. 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 Ali os outras estratégias para atacar você. Mas aqui fala, lança a sua ansiedade. Porque o diabo não vai atacar você. Irmãos, pastor, é fácil você falar. Você não tem, eu tenho muitas preocupações. Muitas. Irmãos, eu cuido de pastores e obreiros com os jovens. Uns 76 irmãos. Aí tem as igrejas que eu cuido, tenho todo o trabalho com jovens, eu tenho 2 filhos, tenho as minhas preocupações, tenho as minhas contas para pagar, tem a igreja aqui, tem a reforma, tem muitas coisas, muitas preocupações que eu tenho. Mas todos os dias eu lanço ela, para que o diabo não venha me devorar. O diabo tenta ali, ele começa a rodear assim, vou pegar. Ele fica ali. O que o diabo fez com Jesus? Ele ouve, você é o meu filho amado, vai para o deserto. O diabo chega na ansiedade. Você não está com fome, não? Chamar os irmãos do louvor. Não medite naquilo que você não tem. Porque aquilo que você não tem, Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam. Medite na bondade de Deus. Não naquilo que você não tem. Hoje você não tem, mas Deus está trabalhando ao seu favor. Como disse Jó, 140 anos vivendo, 6 meses de tribulação. O que é 6 meses? Perto de 140 anos. E eu te faço uma pergunta hoje. Você tem sido uma isca para o diabo tragar você? Ou você tem vencido a ansiedade dentro de você? Quantas pessoas têm crises de ansiedade? Esses dias atendi uma pessoa de uma igreja, falou, pastor, em tempos eu tenho um ataque de ansiedade muito grande. Falei, me conta um pouquinho da sua vida. Ele começou a me contar, eu falei, está aí. Você está cheio de preocupação e você não consegue vencer isso em Deus. Entrar no descanso, declara que você é amado, que você é perdoado, que Deus cuida de você. Deus cuida de você. Quando eu casei, eu pedi para colocar aquela música. Deus cuida de mim, sombra das tuas águas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, que não ando sozinho, eu não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Diga para o irmão, Deus cuida de você, Deus cuida. Sabe por que eu coloquei essa música? Porque eu não tinha nada para casar. Nada, só uma geladeira que meu pai falou que ia dar. Mas eu disse, eu vou casar. E no dia do casamento, eu chorei tanto. Também que é a mulher que usa maquiagem. Chorei, mas foi um choro de cura. Que no dia do meu casamento, Deus me disse, eu cuido de você.